eu resolvi não repetir ela e criar algo novo, assim, enfim, criar algum desvio. Então, por isso eu estava preparando as imagens e por isso eu estava tentando entender esse problema, né, de projetar, porque eu vou acabar criando um desvio da comunicação que ela queria que eu, né, repetisse. Foi uma comunicação que eu apresentei hoje no GT Estética, em Foucault, e o título inicial dela era subjetivação ética e estética em Foucault e Deleuze. Bem, então, deixa eu só passar aqui para o slide. Bem, a proposta do trabalho que eu apresentei hoje de manhã, no GT de Estética e Foucault, era apresentar uma leitura que o Deleuze fazia desse conceito de subjetivação no Foucault. E aí era um trabalho assim, bem careta, né? As normas da história da filosofia, aquele trabalho, sabe? Aqueles que vocês conhecem, né? E eu falei, gente, eu não quero repetir esse trabalho hoje à noite, eu vou tentar criar alguma coisa, vou criar algum desvio. E aí, apresentar essa outra coisa, eu preparei uma improvisação, né? Agora de tarde, mas que essa improvisação ela vai partir da comunicação, ela parte dela, mas não vai ser ela. Em certo momento, eu vou me distanciar da comunicação e a gente vai entrar em outras zonas, em outros territórios. Bem, para a comunicação de manhã, eu havia preparado um trabalho mais linear, que apresentava justamente essa leitura que o Deleuze fazia, para chegar na questão da subjetivação ética e estética, para discutir a estética da existência e a vida como obra de arte. O que foi já uma fala da Cristiane hoje, ontem também discutiu a questão do sujeito. Então eu queria não, enfim, repetir novamente isso. Então eu provoquei esse desvio, que eu penso como se fosse uma espécie de uma onda, produzir uma onda, porque a onda, quando ela é produzida, ela vai ganhando um movimento, e ela vai ganhando mais e mais movimento, e você não sabe até onde ela se desmancha, você não sabe até onde ela vai terminar. Então a espécie que eu quero propor aqui para vocês é produzir essa onda, deixar que ela ganhe seu movimento, ela vai ganhando seus contornos, e em certo momento ela vai se desmanchar. Quando acabar o tempo, quando o Silvio me interromper porque está na hora, né, ele vai mediar a mesa, ele tem esse poder para desmanchar a onda quando ele quiser. Então a onda ela foi produzida, ela está aí e é assim, ela parte de um local, ela parte da comunicação de manhã, mas a gente não sabe onde ela vai parar, ela só está indo. Sei onde começa, mas não sei onde termina, né? Vamos deixar acontecendo. E aí, então, é uma maneira também de ir contra uma política de recorte da academia e também contra uma política de especialização, porque aqui eu não estou pretendendo fazer um ponto específico, eu estou pretendendo fazer uma espécie de improvisação do pensamento, como faz uma improvisação teatral, uma improvisação de dança. A gente vai propor aqui uma improvisação do pensamento e a gente vai ir até onde foi e quando foi a isso, e essa é a fala. Então, agora começando de fato pela comunicação, depois dessa breve explicação sobre hoje. O título é justamente esse, Subjetivação Ética e Estética em Foucault e Deleuze, que apresentava essa leitura desse filósofo. Para quem não conhece o Deleuze, eu acredito que a grande maioria aqui já deve ter algum contato com ele é conhecido por ser um filósofo ladrão. Ladrão porque, como vocês sabem, né, ele rouba conceitos de todo mundo, de toda a história da filosofia. Mas o Deleuze, ele não é qualquer ladrão, né? Ele rouba os conceitos não para repetir, ou seja, para falar o que já foi dito, mas ele sempre repete nessa tentativa de produzir algo novo. Repetir não o mesmo, não o idêntico, mas repetir justamente a diferença se repete. E isso é interessante, o Deleuze, porque ele desterritorializa, né, usando os termos do Deleuze, um conceito. No caso aqui, o do Foucault, que é a subjetivação, ele desterritorializa de um plano de imanência e reterritorializa em outro. Em outras palavras, ele faz esse deslocamento, ele retira de uma espécie de sistema filosófico, entre aspas, porque o Deleuze critica essa ideia de sistema filosófico, algo fechado, estruturado e fixo. Inclusive, durante a minha fala, vão haver várias críticas que o Deleuze propõe a essa ideia de sistema filosófico. Então ele faz justamente como se fosse uma espécie de colagem, porque ele retira imagens do seu, digamos, plano original, e vai tirando imagem dali, recorta dali, pega dali, e então a hora monta essa colagem, esse Frankenstein. É mais ou menos isso a filosofia do Deleuze. E durante o período assim, que a gente podia chamar do primeiro período monográfico, que é entre 53 e 68,
Ele vai escrever uma série de monografias sobre Hume, Nietzsche, Kant, Proust, Bergson, Sartre-Mazor, Spinoza. E o Deleuze, ele, enquanto se considerava historiador da filosofia, mas também filósofo, ele de certa maneira atribuía uma tarefa à história da filosofia que, segundo ele, a gente pode ler aqui, que a história da filosofia, citando Deleuze, deve não redizer o que disse um filósofo, mas dizer o que ele necessariamente subtendia, o que ele não dizia e que, no entanto, está presente naquilo que diz. Ou seja, sublinhar o dito do não dito. É como o Deleuze propõe para a história da filosofia e para os historiadores, que acredito que aqui tem vários presentes, como a nossa tarefa seria criar novos olhares para uma velha história da filosofia. Essa história da filosofia, de certo modo, majoritária, mas que também existiriam outras histórias minoritárias, outras histórias também histórias outras, que ainda não foram narradas e que, de certo modo, o historiador poderia narrar e também contra-narrar as histórias majoritárias. Contar essa história de outros modos, como, por exemplo, hoje eu percebo estudiosos de Platão produzindo teses como, por exemplo, Platão, o pensador da diferença. Então, que Platão é esse? Porque não é o Platão majoritário que a gente conhece quanto um filósofo da transcendência. Então, o historiador da filosofia, para o Deleuze, seria justamente criar esses monstros, criar essas contranarrativas e narrativas outras e tentar, de certo modo, dizer o não dito, mas que está dito, de uma maneira como quase que em tentar enxergar essas palavras que são invisíveis, mas estão presentes, entre uma palavra e outra. Ou então, é como se você desse um avesso ao texto e conseguisse enxergar o avesso do texto e enxergar ali o que é que está presente, mas que não está necessariamente dito ali naquela passagem. Enfim, continuando essa questão da história da filosofia, do Deleuze, ele também comenta que a história da filosofia opera como uma espécie de polícia, ela é policialesca, porque ela, enfim, ela vai, de certo modo, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, isso é legítimo, isso não é legítimo, isso não é legal. Ela opera, de um certo modo, também policiano, e a história da filosofia também é uma espécie de porteiro, porque ela diz quem entra e quem não entra na história da filosofia, quem não pode entrar nessa balada. Então, de certo modo, o Deleuze fala que a história da filosofia ela é um agente de poder no pensamento, e não no sentido de uma movência, de uma força que nos leva a pensar o não pensado. Então, o Deleuze fala que ele está muito mais interessado em como produzir um monstro, como na leitura dele, desses filósofos, no caso aqui, Foucault, que é o que eu vou apresentar, como é que na leitura dele, do Foucault, ele consegue apresentar um outro Foucault que a gente reconhece como Foucault, mas ao mesmo tempo a gente não reconhece como Foucault. É como se o Deleuze pegasse o Foucault e colocasse ele de frente para um espelho de circo, aqueles espelhos que te distorcem, que te fragmentam, que te colocam uma outra imagem, e você, de certa maneira, se reconhece naquela imagem, mas ao mesmo tempo não é você, é um outro. Mas é como se aquele outro já fosse você, já estivesse presente de uma maneira virtual, mas que é atualizado naquela imagem que você enxerga, e você se identifica com aquele outro. Então é como se o Deleuze ele produzisse esses monstros, essas imagens distorcidas dos filósofos, mas de torcer no sentido de uma criação, de produzir algo novo e não ficar repetindo aquele Platão que a gente sempre conhece, Eu acho que talvez nossa tarefa seja justamente pensar, claro, com bons argumentos e tal, como seriam essas outras novas imagens que a gente poderia ter desses filósofos, e não aquelas imagens majoritárias, etc. Bem, continuando, então o Deleuze, ele pensa esse trabalho na história da filosofia relacionando com a arte, com a pintura, como uma espécie de produtora de retrato, produtora de pinturas. Mas o que eu acho interessante é que essa produção dessa pintura, desse retrato de cada filósofo, ele é singular por conta da pincelada de cada um. Uma força, que cada filósofo teria uma força intensiva, uma pincelada intensiva, que não é igual a do outro. A escolha da cor não é a mesma, a escolha da textura não é a mesma. Então, a cada pincelada, a cada escolha do gesto, a cada força, ela seria diferente. Então, o que o Deleuze propõe para o Foucault é justamente criar esse retrato, mas que ao mesmo tempo é um outro. Mas ainda assim ainda é um Foucault, mas é um Foucault atualizado, as virtualidades do Foucault atualizada. E aí o Foucault, retomando essa ideia da pintura, é como se o Deleuze produzisse, se a gente fosse fazer uma comparação,
É como se ele produzisse, por exemplo, um Hegel de barba, uma barba tipo marxista, ou então um Marx careca, ou então um Spinoza bigodudo. É mais ou menos essa a ideia assim, de uma imagem que a gente poderia ter aqui, para a gente pensar como é que o Deleuze faz a história da filosofia, como é que ele propõe a gente essa atividade. E aí, quando Foucault morre em 1984, o Deleuze ele sente uma necessidade assim, vital de escrever com Foucault. Uma necessidade que move ele, e o livro seguinte dele é justamente Foucault, que foi em 86. E nesse livro, o Deleuze ele fala que não pretende sistematizar a filosofia de Foucault, pois justamente ele não acredita nessa ideia de sistema filosófico como algo fixo, imutável e totalmente estruturado, organizado, como a gente é acostumado a ouvir. Então, o que o Deleuze fala é que ele diz que vai procurar no pensamento de Foucault o que ele chama de lógica do pensamento. E essa lógica do pensamento, como citando Deleuze, ele fala: procuro a lógica deste pensamento, que me parece uma das maiores filosofias modernas. A filosofia moderna aqui, só fazendo um parêntese, é, digamos, a filosofia feita até a época do Deleuze, não é a filosofia moderna que a gente hoje compreende, tá? Aí ele continua no Deleuze: a lógica de um pensamento não é um sistema racional em equilíbrio. Mesmo a linguagem parecia a Foucault um sistema longe do equilíbrio, ao invés dos linguistas. A lógica de um pensamento é como um vento que nos impele, uma série de rajadas e de abalos. Pensava-se estar no porto, e de novo se é lançado ao alto mar, como diz Leibniz. É eminentemente o caso de Foucault. Seu pensamento não cessa de crescer em dimensões, e nenhuma das dimensões está contida na precedente. Aí isso é importante, como Deleuze fala. Então, o que força a lançar-se em tal direção, a traçar tal caminho sempre inesperado? Não há grande pensador que não passe por crises. Elas marcam as horas de seu pensamento. E aí o Deleuze também comenta: como todo grande pensador, seu pensamento procedeu sempre por crises e abalos como condição da criação. Aqui eu acho interessante o Deleuze, quando ele propõe que a crise dentro de um pensamento filosófico, esse abalo, que é justamente aquilo que te desloca do local e que te faz ir ao encontro do desconhecido e justamente produzir a diferença, o Deleuze fala, é a condição da criação, que em outro momento ele vai chamar isso de signo, de força, etc., que é algo que é violento, você não tem escolha, você é forçado a se deslocar, você é forçado a sair do local e ter uma experimentação que te recria. Então ele fala que o Foucault passou por crises e abalos, e ele fala que essas são justamente as condições de criação. E ele fala: tive a impressão, já no Foucault perto da morte dele, tive a impressão que ele queria estar só, ir para onde não pudesse segui-lo, exceto alguns íntimos. E aí ele se declara, né? Eu tinha muito mais necessidade dele do que ele de mim. O Deleuze, em várias passagens, ele apresenta essa grande afetação por Foucault, essa grande necessidade vital, assim, uma grande admiração. Vocês devem já ter visto aquela narração quando ele comenta de como é o Foucault entrando nas salas, enfim. E aí, então, o que o Deleuze está propondo aqui, né, e o que eu vou apresentar, não é apresentar um sistema filosófico do Foucault. O que o Deleuze está interessado é justamente nos desvios. Ou seja, ele está muito mais interessado no que é que força o Foucault a tal momento se desviar. O que é que força a tal momento o Foucault ir para outra direção. A gente acha que o Foucault está indo nesse caminho e do nada ele desvia, e do nada ele se curva, e do nada ele se dobra. O que é que força? Qual é essa força que atinge, que faz o Foucault ir para outra direção, outro caminho? Então, como a gente sabe, Foucault ele já discutiu diversos temas: loucura, medicina, prisão, sexualidade, Estado, guerra. E aí o Deleuze pergunta: o que é que faz, o que é que força Foucault a se deslocar, por exemplo, de um tema a outro? O que é que força Foucault estar aqui e do nada ele vai para lá? E do nada ele está na era tal, e do nada ele está na era vitoriana, Grécia. O que é que força esse pensador a se deslocar? Então, quando o Deleuze fala que quer fazer esse retrato de Foucault, essa lógica do pensamento do Foucault não seria dizer onde ele chegou, mas justamente tentar entender o que é que levou ele até lá, quais foram as forças que penetraram no Foucault e que deslocaram ele. Digamos, essa é a lógica do pensamento que o Deleuze quer encontrar no Foucault. Então, qual era a lógica de Foucault, né? Quais foram as forças que o moveram? Então, quando o Deleuze ele faz esse retrato, essa cartografia de Foucault, esse mapeamento desses movimentos, desses moveres, dessas pulsações, ele começa a perceber três dimensões na filosofia de Foucault.
E aqui o Deleuze está usando que no caso essas são as 3 dimensões que o Deleuze fala, né? São bastante conhecidas, né? Mas no caso a segunda ela é geralmente conhecida como ética, mas o Deleuze coloca como subjetivação. E aí o Deleuze ele vai usar esse termo dimensão, porque o pensamento inteiro do Deleuze ele é muito marcado por categorias espaciais. Você deve reparar que ele usa muito conceitos como linha, como ponto, como plano, como, né, e planalto. E o Deleuze, o pensamento ele é algo espacial. Ele tem planos de imanência da filosofia, no caso, planos de composição na arte, planos de referência na ciência. São planos e possíveis de serem cartografados com suas latitudes e longitudes. Então, os conceitos que o Deleuze usa são geralmente conceitos que carregam essa noção espacial, e ele prefere usar a dimensão do que fase, porque a fase dá muito mais a entender alguma coisa como evolutiva e progressista, como se uma fase progredisse para outra e tal. Então, o Deleuze prefere pensar uma dimensão como se fosse um pensamento e tivesse certas dimensões onde o Foucault vai se deslocando entre elas. E aí, nessa primeira dimensão, que é a dimensão arqueológica, da arqueologia, o Foucault tem uma leitura muito singular da arqueologia, que ele diz que o objeto da arqueologia é o arquivo. E o Deleuze diz que o arquivo ele tem 2 partes, uma parte áudio e uma parte visual. E ele fala que essa parte áudio e essa parte visual não são as palavras e as coisas, e sim os enunciados e as visibilidades. O Deleuze vai dizer que o enunciado é justamente o regime da linguagem e a visibilidade, o regime de luz. Então, o Deleuze, pensando junto com Foucault, ele diz que toda época, todo período histórico, ele vai ter o seu regime de linguagem, que vai produzir os enunciados, e também o seu regime de luz, que produz as visibilidades. Então, o Deleuze fala, né, que o enunciado ele vai ser produzido no contato da linguagem com as coisas, e as visibilidades vão ser produzidas no contato da luz com as coisas. Por isso, o Deleuze fala justamente de rachar essas palavras, para extrair delas, ao rachar os enunciados, e extrair as coisas para extrair delas as visibilidades. Tem essa citação imensa, eu não vou ler ela por conta do tempo, mas a citação que eu acho chave para a gente dar continuidade ao trabalho e eu também fazer esse desvio, é essa citação do Deleuze, que eu acho ela fundamental, que ele fala o seguinte: o grande princípio histórico de Foucault é: toda formação histórica diz tudo o que pode dizer e vê tudo o que pode ver. Por exemplo, a loucura no século XVII, sob qual luz ela pode ser vista e em quais enunciados ela pode ser dita. E nós, atualmente, o que somos capazes de dizer hoje e o que somos capazes de ver. Então, o Deleuze faz esse questionamento. Nesse período histórico, com esse regime específico de luz e esse regime específico de linguagem, que ele está atribuindo isso, como a loucura poderia ser vista e dita? Ou então em outro século, ou então hoje no século XXI, com que luz a gente poderia ver a loucura? Então, e com que enunciado, com qual dito nós poderíamos dizer dela? Então o Deleuze pergunta justamente isso, a frase final: o que somos capazes de dizer hoje e o que somos capazes de ver. É como se os regimes, o regime de visibilidade e o regime de enunciação, eles produzissem o contorno justamente da nossa experiência visual e também da nossa experiência auditiva e da fala. É como se esses regimes contornassem, criassem esse contorno justamente da enunciação e contornassem o limite da enunciação sobre as coisas. E justamente ao contornar o limite de enunciação sobre as coisas, há também justamente os desvios, os que saem desse contorno e produzindo então as relações de norma e abjeção, porque se você está fora, você não está dentro das normas em que o regime produziu. E justamente também do mesmo modo como o regime de visibilidade. Então é como se esses 2 regimes eles produzissem um certo mundo e que outros mundos vão acabar sendo recachotados, vão ficando invisibilizados. Outros mundos que são possíveis, mas vão ficar no plano do invisível e do inaudível. E aí, agora trazendo para pensar junto com a gente, algumas, já fazendo agora o desvio, né? Até aqui foi, digamos, a comunicação que eu apresentei hoje de manhã, agora eu quero fazer esse desvio e não repeti-la. Eu queria trazer para a gente pensar agora artistas que também são pensadores,
mas que produzem interlocuções Foucaultianas, né, como o título do evento. Como é que esses artistas vão produzir essas conversas, interlocuções que saem com Foucault, vão sair junto com Foucault, mas vão encontrar outras pessoas, assim. Não vão ficar nele, mas vão a partir dele atravessar ele e chegar a outros modos de pensamento. E aí eu queria trazer aqui 3 casos de artistas que eu acho que podem nos ajudar a pensar isso. O primeiro delas é a Rosângela Renaud. Eu não sei se alguém já ouviu falar dela. Ela é paulista. E a Rosângela Renaud, ela tem uma série chamada Cicatrizes, que ela se apropria, ela trabalha com apropriação de imagens, e ela se apropria de imagens do arquivo policial, e são imagens, fotografias, né, feitas pelos policiais. Ela é fotógrafa, só que ela é uma fotógrafa que não fotografa, né, ela sempre trabalha com imagens que estão arquivadas, e ela desloca essas imagens desses espaços para o espaço positivo, como o museu, a galeria, etc. E aí, nessa série, que se chama Cicatrizes, a Renaud se apropria de imagens que estavam no domínio da polícia. Porque a polícia, quando chegava algum preso, eles, como modo de controle deles, eles utilizavam a fotografia, né, ou seja, também há o uso da fotografia pelo Estado, não só pelos artistas, de fotografá-los como modo de identificação e de controle, que era justamente pelas cicatrizes e pelas tatuagens. Então, os policiais, eles tinham essas fotografias, e ela desloca essas fotografias, eu acho essa aqui incrível, para o espaço da galeria. Mas aí o que é que eu acho que a Rosângela, ela, com essa imagem, né, o que é que essa imagem, assim, ela própria já é muito forte, ela própria já tem muita densidade em si mesma, ela poderia nos fazer pensar como é que a Rosângela, a partir dessas imagens, nos revela uma certa visibilidade da instituição policialesca. De certo modo, como é que ela nos dá como os policiais olham e enxergam esses corpos. De que olhar esses corpos são vistos e de que olho, no caso o olho maquínico da câmera, são fotografados. Então, como é que esse arquivo, ele, sendo deslocado, ele consegue produzir um pensamento? E a Rosângela está propondo isso com essa série. Ela tem uma outra série com vários arquivos também. Também o Didi Uberman, quando ele vai fazer essa análise das fotografias das histéricas, do Charcot. Enfim, vou pular essa parte por conta do tempo. E essa aqui é uma fotografia bastante famosa do Didi Uberman, que ele expôs ano passado em São Paulo. E é uma fotografia dos campos de concentração nazista. E aí o Didi Uberman foi super criticado pela crítica de arte, assim, super criticado, porque os críticos estavam falando como é que um cara vai expor uma imagem dessa, uma imagem de dor, uma imagem de sofrimento, uma imagem de, enfim, de corpos mortos. Então o Didi Uberman sofreu uma série de críticas pela crítica de arte, e a tréplica que o Didi Uberman ele dá a essa crítica de arte é que ele fala que os críticos eles só estão conseguindo enxergar a imagem enquanto apenas visibilidade, apenas enquanto isso, e não enquanto um gesto. Quando o Didi Uberman fala imagem enquanto gesto, é o ato de fazer a imagem. E esse ato de fazer a imagem é justamente que os críticos de arte não conseguiram dar conta. Porque aí o Didi Uberman, ele vai, na tréplica dele, né, ele escreve um texto chamado Imagens, apesar de tudo, que ele vai contando a história de como se produziu a imagem. Para além da imagem, o Didi Uberman tá preocupado com o ato de produzi-la. Por exemplo, nessa imagem aqui, na época dos campos de concentração, os alemães eles pegavam alguns judeus e eles tinham um grupo chamado Sodocomos, que eram justamente judeus que tinham como tarefa assassinar outros judeus. Ou seja, alguns judeus eram, digamos, escalonados e obrigados a colocar na câmara de gás os seus próximos, os seus semelhantes. E aí, em um desse grupo, né, dos Sodocomos, um dos judeus ele criou um plano, uma estratégia. Do lado do campo de concentração havia um fazendeiro, e ele conseguiu se comunicar com esse fazendeiro para que ele trouxesse para ele, a partir de um balde, uma câmera fotográfica. E aí, esse fazendeiro conseguiu trazer essa câmera fotográfica para ele, que era do Sodocomos, e por ele ser do Sodocomos, eles tinham uma certa flexibilidade para
entrar em certos espaços e outros não, né? Mas eles tinham uma flexibilidade muito maior. E aí, quando ele consegue essa câmera fotográfica, o que é que esse grupo ele faz? Ele produz uma rachadura no teto para que eles fossem ordenados a ir lá consertar essa rachadura nesse espaço. E justamente nesse momento eles levam a câmera fotográfica e eles registram o que estava acontecendo lá. Porque até então não havia nenhuma imagem dos campos de concentração. Na verdade, essas imagens que o Didi Uberman estava expondo eram as únicas imagens produzidas lá. Porque até então as imagens que rondavam eram imagens feitas pelo governo do Hitler, que era aquele cinema que vocês devem conhecer, aquele cinema propagandista, dizendo o quanto era um espaço bom, etc., o quanto era lá organizado e tal. Mas não havia uma imagem sendo produzida pelos próprios judeus. Então, esse judeu que era do grupo de Sodocoma, ele precisava arrancar alguma imagem daquele inferno e justamente lançá-la para fora. Então a tarefa dele, o plano deles, era justamente fotografar, devolver a câmera para o fazendeiro e o fazendeiro jogar essas imagens para o mundo, que até então não havia nenhum registro dos campos de concentração. E aí, o Didi Uberman, citando o Didi Uberman, imagem